Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse daquela região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, retomamos o nosso itinerário do Evangelho de São Marcos através da Santa Liturgia e hoje começamos o 5º capítulo e vemos mais uma vez a ação extraordinária do Senhor sob o poder das trevas. Havíamos parado na conclusão do 4º capítulo antes de entrarmos no domingo e tínhamos a narrativa da tempestade acalmada. Jesus navegava com os discípulos para a outra margem do Mar da Galileia e o desembarque é exatamente na região dos Gadarenos. E essa região era uma região de origem pagã, tanto que nós vemos na narrativa de Marcos a presença da grande manada de porcos, que indica que aquela era uma região que não era originariamente judaica, do povo de Israel. Era ocupada por aqueles que vinham de uma origem grega ou de outra origem distinta da linhagem de Israel, por causa da agricultura, melhor dizendo, por causa da pecuária dos suínos, que eram considerados animais impuros pela tradição de Israel. Muito bem.
Esse é o cenário que se abre diante dos discípulos após a tempestade. O Senhor navegou com eles até o fim, eles desembarcam nessa região, como tivemos a chance já há tempos atrás de meditar esse mesmo texto à luz do Evangelho de São Mateus. E é muito interessante, porque a narrativa de Marcos ponteja alguns elementos de maneira muito específica. Lembra que falávamos ontem? Ontem foi o quarto domingo do tempo comum, então fizemos um salto lá atrás à narrativa do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos e víamos Jesus entrando na sinagoga e realizando em dia de sábado um exorcismo, como hoje no Evangelho ele realiza um exorcismo. Nesse exorcismo falávamos ontem, o exorcismo do primeiro capítulo de São Marcos, que o Senhor manda os demônios calarem-se e não testemunharem a seu respeito. Ele constrange os demônios ao silêncio. E falávamos ontem dizendo, Deus escolhe aqueles que irão testemunhar o seu nome. E falávamos do testemunho qualificado. O Senhor escolhe as testemunhas que falarão em seu nome e darão um testemunho qualificado. E usávamos como referência a autoridade, a intimidade identificada pelos presentes naquela sinagoga a respeito do ensinamento de Jesus, que não era como o ensinamento dos escribas, que não era a transmissão de uma doutrina, mas como já sabemos, era ensinar um modo de vida. O Evangelho nos fala sobre o modo de vida, sobre a escolha que vivemos diante do amor que conhecemos através da experiência de fé de Deus por nós. Muito bem. Estamos aqui diante de uma cena não parecida no sentido contextual, mas enquanto episódio temático. Jesus realiza mais um exorcismo. E no final desse exorcismo, aquele homem que havia sido alcançado pela obra de misericórdia de Jesus, o homem endemoniado, que foi curado da possessão diabólica, e lhe foi restituída a dignidade quando as pessoas chegam, o encontram, não mais sendo lançado, como vão dizer os outros evangelistas, entre a água e o fogo, gritando em meio dos túmulos, arrebentando as algemas e cadeias, mas o encontram sentado, vestido, outra vez sendo senhor do seu próprio juízo. E o que esse homem que retomou o próprio juízo, que recuperou a própria liberdade e que foi revestido de dignidade por Jesus e pelos discípulos, que após a cura o vestiram, após a libertação da opressão diabólica, lhe vestiram novamente, lhe lavaram. As pessoas chegam e Marcos pontua isso. O encontraram dono do seu juízo, ou seja, recuperado, são, e ao mesmo tempo vestido em dignidade. O Senhor cura o homem para que ele viva dignamente. O Senhor não nos traz apenas a cura, mas Ele nos propõe a cura necessária para recuperarmos a nossa dignidade. O pecado nos arranca a dignidade. A ação diabólica que vai envolvendo a vida do homem tem por objetivo arrancar-lhe a sua dignidade de filho de Deus, transformá-lo em um animal, tirar dele tudo aquilo que permite ao homem celebrar e glorificar a Deus a imagem e semelhança com a qual o Senhor o fez e com a dignidade pela qual o Filho de Deus restituiu-nos a vida. Então, a obra diabólica tem por objetivo arrancar a dignidade do homem. Esse pode ser um parâmetro interessante para a gente avaliar os nossos atos e as nossas decisões. Decisões e atitudes que nos levam à perda da nossa dignidade, elas não vêm da parte de Deus. O Senhor sempre nos socorre e vem ao nosso encontro com o auxílio da graça para que possamos viver dignamente, para que possamos viver a nossa imagem e semelhança com o Senhor, que por meio do sangue redentor de Cristo
foi restaurada após o pecado. O Senhor se levanta por nós e pelo sangue redentor de seu Filho nos tira das garras do mal, nos chama outra vez à luz da vida, nos reveste com a dignidade que lhe é própria, nos faz outra vez plenos da dignidade própria da unção que recebemos, para que nós possamos viver dignamente, para que nós possamos viver não mais desfigurados, mas como aquilo que somos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso precisa ser muito claro para a gente. Toda decisão, pensamento ou escolha de vida que nos destitui dessa dignidade não vem de Deus, e o discernimento deve, na mesma hora, acender a luzinha vermelha, porque aquilo dali não me convém. Ainda que me seja possível, ainda que na minha própria liberdade eu possa fazer essa escolha, essa escolha não me convém, porque ela não vai me ajudar a permanecer na liberdade. Pelo contrário, ela vai me levar à perda de algo essencial, a minha dignidade e a minha própria identidade. Então não me merece essa escolha. Ela não merece estar presente, porque não é uma escolha que irá glorificar o nome do Senhor e que não me dará a chance de viver a liberdade que tenho como filho de Deus. Fora, essa escolha não me serve. O testemunho daquele homem sentado junto com os discípulos, em seu juízo, e uma vez vestido e com a sua dignidade restituída, esse homem traz consigo agora o testemunho de que foi alcançado pela misericórdia de Deus, mas não apenas foi alcançado pela misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus se tornou agora o tesouro da sua vida. Do nada e da condenação à morte, porque ele estava abandonado no meio dos túmulos, ou seja, uma vez agarrado e ferido pelas garras selvagens do demônio, havia sido abandonado por todos, mas não por Deus. Olha que maravilha, meus irmãos. Deus não só não o abandonou no sofrimento que perpassava a sua inteira vida, no sofrimento que o levou a ser causa de desistência para uma inteira comunidade, como o Senhor veio ao seu encontro, no seu abandono e na sua dor, e ofereceu por ele seu filho. Fantástico! Quando ninguém mais o recebia como filho, como esposo, não se sabe se era ou não era, como amigo, como compatriota, ninguém mais o recebia, estava abandonado no meio dos túmulos, estava abandonado entre os mortos. É importante essa imagem em Marcos. Mas não estava abandonado aos olhos de Deus. Deus enviou por ele seu filho. Não só não o abandonou, enviou seu filho. Ele, que o amava com o coração de pai, enviou seu filho para que pudesse ser salvo. Fantástico! Ali nós estamos vendo um anúncio prefigurativo daquilo que é o sacrifício redentor do Senhor e, ao mesmo tempo, do drama da rejeição disso por parte dos compatriotas daquele homem. Mas eu queria hoje meditar com vocês a atitude que Marcos focaliza, a atitude desse homem que foi curado, que, percebendo que toda aquela comunidade não tinha nem olhos, nem coração, obviamente não tinham sensibilidade e não tinham também uma adesão de fé à pregação de Jesus, ao ensinamento de Jesus, ao poder e à autoridade de Jesus, que eram evidentíssimas ali. Afinal, aquela cura, aquele milagre, aquele exorcismo aconteceu sob o testemunho daqueles dois homens que nós vimos lá, que cuidavam dos porcos e que saíram correndo e que foram contar tudo o que viram. Então, existem aqui testemunhas que anunciam o evento realizado por Jesus. Mas uma é a testemunha qualificada, e não são esses dois.
é aquele homem que foi curado. Então aqui a gente faz o gancho com o evangelho de ontem, com a meditação de ontem. Essa testemunha, esse jovem que queria vir com Jesus e os discípulos, e Jesus diz para ele, quando entrou no barco, versículo 18, aquele que for endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou, Jesus não deixou, e disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Olha que lindo, meus irmãos. Jesus declara diante daquele jovem que ele é uma testemunha qualificada do seu amor e do seu evangelho. Por quê? Porque ele viveu uma experiência de fé e foi alcançado pela misericórdia. Jesus transformou a minha vida. E como se declara esse testemunho qualificado? Aqueles que outrora me abandonaram, a desgraça última da minha vida, o fato de que eu me tornei maldito pela possessão diabólica, eu agora vou ao encontro deles dizendo, Deus não me abandonou. Não vou lá para apontar o dedo e dizer para eles, vocês, na hora que eu mais precisei, viraram as costas para mim. Vocês, na hora que eu mais precisei, não me levaram para junto de Deus. E com o tempo se esqueceram de mim. Ele não foi para lá para ser um acusador dos seus pecados, mas para testemunhar a eles, que sabiam muito bem que o haviam abandonado, e não é sem razão que Jesus diz para aqueles de sua casa, de sua família, para dizer para eles, Deus não me abandonou, para testemunhar a eles a alegria de ter sido encontrado por Deus. Olha que fantástico! Deus me encontrou, eu estava perdido e Ele me encontrou. Olha como é que eu estou aqui. E a primeira pergunta seria, nossa, como você está bem? O que foi que aconteceu? Tudo aquilo passou? Sim, passou. Deus não me abandonou. Ele veio em meu socorro e me libertou. E como Ele fez isso? Ele fez isso através de Jesus. E aqui começa o anúncio do Evangelho. Jesus me salvou. Jesus não me abandonou. Oh, meu irmão e minha irmã, como eu e você, como nós precisamos ouvir isso e repetir isso, como o Evangelho de hoje para nós é uma palavra de esperança. Jesus não te abandonará jamais nas garras do maligno, jamais Ele te abandonará. Ele veio por ti. Ele enfrentou uma tempestade, Ele atravessou um mar revolto por ti. Ele desembarcou em terras hostis à verdade e à luz do Evangelho e caminhou em sua direção. E veio por ti com autoridade para restituir a sua dignidade, outrora ultrajada pelos pecados e pela ação do demônio, e dar-te outra vez a graça de participar da sua misericórdia e de anunciar o seu nome, como ato de gratidão. Vocês percebem isso? O anúncio que aquele homem tem a fazer de Jesus, ou seja, a qualificação do seu testemunho, gira em torno de duas coisas. O evento misericordioso que o libertou das garras do maligno e a evidente gratidão diante do não abandono de Deus. O anúncio evangélico, ele é um acontecimento de gratidão. Ele não teve a chance de ficar com Jesus, se a gente assim coloca, como os demais discípulos, acompanhando aonde ele fosse. Mas cada vez que ele recontava a sua história, eu asseguro a vocês, ele estava unido a Jesus. Porque ele não contava uma história, ele contava a sua história. E a presença de Jesus
mudou definitivamente a vida daquele homem. Então, ao contar a sua história, ele estava outra vez junto do Senhor. Não junto numa circunstância figurativa, porque cada vez que ele recontava a sua história, ele cumpria um ato de gratidão. E todo ato de gratidão diante de Deus é um ato de justiça, que, como diz o salmista, o Senhor recebe e encontra ali o seu gozo, o seu apreço, a sua alegria. Como Deus não receberia de coração aberto o gesto de gratidão daquele filho que ele tanto amou e por quem enviou seu filho? Então, cada vez que ele reconta a sua história, não uma história qualquer, ele está rendendo um ato de justiça a Deus, está rendendo um ato de gratidão e está junto de Jesus. É uma união mística, uma união de ordem espiritual, não a união física que ele gostaria de ter com os discípulos seguindo junto com eles. Mas ele se tornou o anúncio vivo de Jesus naquelas terras. Jesus subiu na barca e voltou para a região de Cafarnaum, e nós vamos acompanhar depois o que aconteceu por lá, nessa volta. Mas ficou semeada naquela terra que expulsou Jesus, que quis que Jesus dali se retirasse, ficou semeado ali o Evangelho. Olha aí a semente, pegando a parábola lá atrás que Marcos contou para a gente, olha, a semente lançada. Olha aí aquele homem que foi libertado por Jesus, sendo as mãos sobre as mãos do bom agricultor que agora vai cuidar dessa terra de maneira que ela possa estar disposta e suficientemente nutrida para receber aquela semente que foi lançada. Olha aí, e isso lembra a meditação que a gente fez falando sobre a catequese e o cuidado dos catequistas em relação a essas crianças. Fantástico, né? Ver esse filão do acontecimento do Evangelho. Ver como é que as meditações que a gente está fazendo cada dia vão compondo não só uma compreensão, mas um entusiasmo de vida sobre a palavra. Ah, meu Jesus, me dá essa graça. Olha quantos nossos irmãos no Evangelho viveram essa experiência. Oh, meu Jesus, eu quero viver esse ministério da gratidão, esse ministério do anúncio da misericórdia. Eu também sou acontecimento da sua misericórdia na minha família, nos lugares onde me encontro. Dai-me a força e o vigor de anunciar e de viver. Como é bom, Jesus, eu não sabia que um ato de gratidão recontando a história do teu amor por mim é um ato de justiça aos teus olhos e aproxima o meu coração do teu. Eu me alegrava e me alegro cada vez que falo de ti, mas agora compreendo de maneira mais profunda que essa alegria ela tem um caráter substancial. Porque diante de um ato como esse de gratidão, se cumpre um ato de justiça e os teus anjos estão presentes para recolher esse ato de justiça e o seu coração se alegra, pois a sua misericórdia, a sua divina misericórdia, como nos diria Santa Faustina Kowalska, está sendo proclamada e está incendiando o mundo com a esperança da vida eterna. Que maravilha! Nós não estamos abandonados às garras do maligno. O teu Senhor vem por ti e por mim para nos arrancar das garras dele. Como é bonita essa imagem da tempestade atravessada. E como é bonito pensar também, se podemos fazer aqui um complemento, que o Senhor ajudou os discípulos a atravessar a tempestade para contemplarem tudo isso, para aprenderem com ele essa maravilha. Valeu a pena atravessar aquela tempestade? Foram expulsos do lugar onde desembarcaram. Esse é um olhar limitado e, de certa forma, muito míope ao pessimismo de tudo aquilo que está acontecendo. Mas olha o que aconteceu naquela região. Como assim, padre? Mas o senhor já falou, a semente, o homem que foi curado, etc. Muito bem. Agora vamos dar um olhar num outro texto bíblico, quando o Senhor investe os 72 e os envia
2 a 2, estamos falando de um envio missionário, calma, o padre só está fazendo um paralelo, não é uma comparação, um não é equivalente ao outro. Mas se Jesus enviou os discípulos, 72, 2 ao 2, pelos lugares onde ele mesmo deveria passar, Jesus foi expulso daquela terra, mas a semente do Evangelho e uma investidura missionária permaneceu ali. Ou ignoramos o mandato missionário que Jesus deixou para aquele homem que havia sido apenas curado. O Senhor nos cura, nos liberta, restitui a nossa dignidade e nos envia em missão. Sempre. Não é sem razão que quando a gente termina a missa diz: ide em missão. Jesus sai da região dos Gadarenos, mas permanece ali, aquele que em seu nome irá anunciar o Evangelho. Fantástico. Fantástico. Talvez o Senhor já tenha sido expulso das nossas famílias em muitos momentos. E isso nos custou grande tristeza, porque estimávamos que os nossos familiares recebessem Jesus. Mas vimos que com o tempo, Jesus foi pouco a pouco sendo pouco estimado e convidado até mesmo a se retirar. Mas não se esqueça, meu irmão, ele deixou um missionário nessa casa, nessa família, nesse seio, nesse núcleo, que é você. E ele não te abandonou às garras da morte, às garras do demônio. Ele virá sempre diante do teu socorro. Jesus, salva-me. Não te importas comigo? E ele se levantará e acalmará a tempestade e virá até você, e quantas vezes for necessário te arrancará das mãos do maligno, te concederá o seu perdão, restituirá e te ajudará a ter de novo nas mãos a sua dignidade, marcará a sua história com o testemunho da sua misericórdia, e outra vez te dirá: vai e anuncia na tua casa o que o Senhor fez por ti. E eu tenho certeza que eles um dia se converterão, para a honra e glória do Senhor, pois Ele não envia os seus missionários no mundo para que a sua palavra se perca, mas para que corra a palavra de Deus e o Evangelho possa incendiar toda a face da terra com o fogo do Divino Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha das Missões, de São José e de todos os santos e santas de Deus missionários, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.